Cabo Delgado, Moçambique. O petróleo e o gás natural que existem em abundância no subsolo da região valem mais que as populações? Olá, é com esta pergunta que abre o programa 110, parte 1, da nossa atualidade à luz da fé e da teologia de Jesus, depois de um ligeiro interregno no equinócio da primavera. Estamos de volta. Dou-vos a minha paz, esta paz que recebo do sopro da Ruá de Jesus histórico, que é o mesmo de Deus Abba Mãe que nunca ninguém viu, mas que nos habita em permanência, para que sejamos protagonistas da história, como se ele não existisse. Cabo Delgado, Moçambique. Petróleo e o gás natural que existem em abundância no subsolo da região valem mais que as populações? Ninguém nos diz, mas todos nós somos África. Ouviram? Todas nós somos África. A vida humana é em África que acontece na história. E daí espalha-se para a Terra. Mas os senhores do mundo, os inimigos da vida humana e da Terra, organismo vivo, não é uma coisa. A Terra é um organismo vivo, gerador de vida, sem a qual nós não somos, pura e simplesmente. Dela vem-nos tudo o que é essencial para sermos, vivermos, até para respirarmos. Os senhores do mundo não querem saber disso e têm para eles que as populações da Terra, quando pisam chão cujo subsolo contém petróleo em grande quantidade e gás natural também, estão dispostos a matar as populações para se apoderarem facilmente do petróleo e do gás natural. Não. E eles não fazem isso pelas suas próprias mãos. Sempre se apresentam de mãos limpas, colarinho branco, vestidos a rigor. São os senhores VIP do mundo, que têm o respeito dos grandes das religiões, que até vêem na sua riqueza um sinal de que são abençoados por Deus, o Deus das religiões e do livro, dos livros sagrados. E são abençoados também, ou pelo menos tratados assim, com reverência, excelência e reverência, por parte dos Estados. No caso concreto de Cabo Delgado, o Estado moçambicano, cuja capital, sabem, cuja capital, Maputo, está a mais de 2.000 quilómetros de distância de Cabo Delgado. Portanto, os clamores das vítimas, das cabeças cortadas, dos corpos esfrangalhados, os tiroteios, os incêndios, não chegam a ser ouvidos, escutados em Maputo, no palácio, que também tem paredes mais grossas, precisamente para não entrar ruído nenhum, muito menos os clamores das vítimas. Os jihadistas que atacam as populações e destroem tudo a eito, cortam cabeças, retalham corpos, incendeiam as frágeis casas, são financiados por quem? Por quem? Por quem? São financiados por quem? Ao serviço de quê e de quem é a questão? Perguntemo-nos. As perguntas são importantes,
mais às vezes importantes, mais importantes às vezes, melhor, do que as próprias respostas. Porque as perguntas é que nos interpelam, é que nos põem a pensar, e pôr-nos a pensar é fazer-nos crescer de dentro para fora. E eles são criminosos. Muitas vezes até infiltrados nas próprias populações e fazem-se os melhores para todos, que depois os vizinhos até dizem: ai, era tão bom, era tão simpático. Pois era, porque estava infiltrado e tinha um objetivo perverso. E para não chamar a atenção, mascarava-se de bom, de atencioso. Todos os que fazem isto são criminosos. São mercenários. Mercenários ao serviço dos grandes interesses financeiros e das grandes multinacionais. No caso de Cabo Delgado, da Anadarko, que depois vende tudo à Total. São formatados e fanatizados pela religião do livro, no caso dos jihadistas, o Alcorão, que não é diferente da Bíblia, do judaísmo e do judeu-cristianismo, das igrejas, das religiões católicas e protestantes. Pelo contrário, nasce da Bíblia. É posterior à Bíblia. E todos esses livros sagrados têm uma ideologia e uma teologia que nas mentes onde entra as formata e fanatiza. A Igreja Católica, a cristandade ocidental, o que é que tem feito? Ao longo dos séculos, 16 séculos de cristandade, o que foram senão mortandade em massa. Que à beira do que está a acontecer, do que tem acontecido em Cabo Delgado, é quase nada. É um grão de areia. Mas neste caso é o Alcorão. Formatados e fanatizados por Alá. Alá, do Alcorão. E Maomé, o seu profeta, que é o exemplo acabado, o próprio Maomé, profeta histórico, é o exemplo acabado de mercenário ao serviço de Alá, que Alá era ele, o poder do Maomé. E arriscam a vida como mercenários. Mas arriscam a vida não para defender a vida dos seres humanos, dos povos, da própria terra, organismo vivo, mas arriscam a vida para ajudar ainda mais a enriquecer as grandes multinacionais que se servem do seu fanatismo religioso. O bispo brasileiro que presidia, e bem, a Diocese de Pemba, capital de Cabo Delgado, é uma voz incómoda, muito incómoda, porque ponha tudo, a boca no trombone. Era o altifalante das vítimas. Dava voz às vítimas. Claro que cai em desgraça em Maputo. Maputo comunica-se com Roma e logo a Roma imperial do Papa Francisco, o Santo Padre Francisco Jesuíta, não hesita. Obriga-o, como ele é brasileiro, obriga-o a regressar ao seu país de origem e promove-o arcebispo e dá-lhe uma diocese menor lá no Brasil. E ele, fanático, era voz incómoda, mas fanático na obediência, como bispo católico,
escolhido pelo bispo de Roma, pelo Papa, fanático na obediência ao Papa, mesmo contra a sua própria consciência, de imediato obedece à ordem de Roma e vai para o Brasil. Agora de lá lamenta-se e tal, mas não presta. Porque era ali que ficava. Em obediência à sua própria consciência. Assim é que mandam, é que manda a ética. E assim é que quer Deus Abba Mãe, que nunca ninguém viu. A tudo isto, há que juntar ainda as famigeradas ONG, que vão de fora ajudar. E depois estão sempre a pedir subsídios e apoios, mais apoios, para ajudarem as vítimas. Nunca promovem as populações. Autopromovem-se a elas e engordam. Criam serviços, criam salários, criam mordomias. As ONGs. É uma forma disfarçada, hábil, da caridadezinha nojenta que dá vómitos, porque não promove as populações a sujeito. Alimenta-as da sua situação de miséria e de fragilidade. E o mesmo faz a Conferência Episcopal de Moçambique. Esteve reunida recentemente, e aí também veio com lágrimas de crocodilo. Em comunicado final, em vez de ir a Maputo, ao palácio do presidente, enfrentá-lo nos olhos nos olhos, e dizer-lhe: és criminoso ao deixar que as populações de Cabo Delgado sejam atacadas. És criminoso, és o grande responsável. Mas não, fazem um comunicado a lamentar. E só indiretamente é que se referem ao presidente, nem sequer o citam no seu comunicado. Os bispos católicos são assim, porque são servos de Roma. Não são escolhidos pelas populações onde estão. Muito menos pelas comunidades, que nem comunidades existem, infelizmente. Existem paróquias que não são comunidades. São corporações. Às vezes em rivalidade umas com as outras, até. Se fossem bispos, nascidos das populações, certamente, e seguissem a sua consciência. Mas há África, senhores, porque lhe dais tantas dores. É o título de um livro meu, que fala no tempo da guerra colonial. Quando sou expulso de capelão militar, porque embora o Estado português em Lisboa dissesse que eram províncias ultramarinas, a verdade é que a Guiné-Bissau, a Angola e Moçambique eram colónias. E colónias absolutamente votadas ao abandono, ao ostracismo, ao analfabetismo, à miséria, à escravatura. E eu fui lá capelão, na Guiné-Bissau. E ao fim de 2 meses, pergunto, ao serviço de quem estão aqui as Forças Armadas? A promover a autonomia e independência deste povo? Ou a impedir? É claro que fui expulso. Mas obedeci à minha consciência de presbítero ordenado. Não obedeci ao bispo castrense, que estava em Lisboa. E era todo unha e carne com o Estado português, salazarista, unha e carne. São crimes hediondos estes, que nós temos que perceber, saber ler os sinais dos tempos. Porque, neste caso, no que respeita à África, não só a Cabo Delgado, à África toda, nós temos que nos lembrar que somos todos África. Quando a África é atacada, nós somos atacados. E temos de reagir, defender-nos com dignidade, com denúncia, sempre sem usar o poder, porque o poder é sempre perverso. Um abraço e até já.